Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima e nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Jovenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo para ajudar todo aquele que se queira preparar e formar como um verdadeiro católico para estes tempos difíceis que nos aproximamos, que é fim dos tempos, que é muito importante que nós temos preparados. Isto mais bem é uma catequese e também uma urgência, um chamado à conversão verdadeira como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé e dos sacramentos da nossa Santa Igreja, e também à conversão para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando, que está escrito em Apocalipse, de São João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 19. Depois vou ler, mas portanto vou primeiro a dar uma explicaçãozinha sobre isto e sobre o que estamos a ver no mundo atual, com esta guerra que é muito grave que estamos a ver entre Israel e Palestina, também a Rússia com a Ucrânia, e o gravíssimo que é isto, que se pode estender a nível mundial, porque é muito grave o que estamos a ver. A terra de onde nasceu Jesus, estamos vendo onde há uma guerra que é gravíssima, que é grave mesmo. Estão a destruir partes que civis, não tem nada a ver com o exército, nada disso, senão vê-se que edifícios com crianças, famílias. Isto é grave o que estamos a ver, isto é muito grave, e então é preciso nós tomar consciência ao chamado que a Nossa Senhora nos fez em Fátima, aos 3 pastorzinhos, que nos chama à conversão e à oração do Santo Terço, do Santo Rosário, para impedir estas guerras, porque só por meio da oração e do jejum e clamar a Deus e a nossa conversão, e que podemos deter estas guerras graves que estamos a ver, que se pode estender a nível mundial, e todos nós vamos sofrer com essas consequências. Então, tenho aqui as continhas do Santo Rosário, que amanhã sim vou fazer o Santo Rosário, vou gravar um vídeo, também para pedir a Deus por a paz no mundo, por a paz entre Israel e Palestina, e pela paz em Ucrânia, Rússia e em outros países que estão em guerra, para que Deus tenha misericórdia de todos nós e haver tanta violência no mundo, tanto ódio, tanta maldade. Hoje estamos a ver como as élites mundiais, os poderosos, essa agenda 2030 com a ONU e a nova ordem mundial, querem impor-nos uma agenda, querem reduzir a população mundial, pressionando os países, os governos, para aprovar a lei do aborto, matar os inocentes, e casamento José com José, Maria com Maria, como uma maneira de reduzir a população mundial. Isto é grave. Incluso, não só isso, quer induzir as crianças e ensiná-las, como estamos vendo até na televisão e até nos desenhos animados para crianças. Estas ensinanças para corromper a inocência
das crianças, dos adolescentes, a que caia nessas tentações do demônio, de Satanás, dessas ideologias perigosas, e também querem destruir a nossa Santa Igreja desde dentro. Isto já não é de agora, de há muitos anos atrás, que han estudado e han introduzido maçons infiltrados, han estudado para sacerdotes ou bispos cardeais, com o fim de destruí-la desde dentro, porque isto é um plano da nova ordem mundial da ONU, com essa agenda 2030 para reduzir a população mundial, e a Santa Igreja de Cristo é um estorvo para eles, para esse plano, porque a Igreja de Cristo defende a família, o matrimônio entre um homem e uma mulher, do natural, a vida familiar, a obediência a Deus, a obediência às leis de Deus. Hoje em dia, o sacerdote não pode dizer no sermão, na missa, contra o pecado e contra essas ideologias, porque é acusado de homofobia. Propaganda isto a nível mundial para impedir que os consagrados falem contra o pecado e ensinem a verdade. Por isso, hoje mais que nunca, é um chamado de urgência que faço a todo católico, um aviso ao mundo, porque estamos a ver para estes tempos, fim dos tempos que estamos entrando, que é o que está escrito em Apocalipse e no livro de Daniel, do que estamos a ver essa apostasia já dentro da igreja, consagrados, bispos, cardeais, sacerdotes, apostatando da sua fé, desobedecendo essa promessa que se han consagrado a Deus, traindo a Jesus como Judas, para pomar a sua igreja, para fazer que todo católico se afaste da igreja. Irmão e irmã católica, nunca se afaste da nossa Santa Igreja, porque é a Igreja Católica, a única igreja verdadeira. Por isso é importante que todos nós aprendamos a ser católicos de verdade, formados com o catecismo da nossa Santa Igreja como guia, das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, ter conhecimento da Palavra de Deus, para assim poder se formar e preparar e defender a sua fé, defender a Igreja de Cristo, porque a Igreja é um patrimônio que pertence a Cristo, não é do Papa, dos obispos, do sacerdote, dos cardeais, é de Cristo. O Papa e os obispos, cardeais, sacerdotes são administradores, são consagrados a Deus, canais que Deus usa para transmitir a fé a nós. Trabalhadores da vinha de Cristo, a vinha somos nós, a Igreja, os batizados. Fomos marcados para Cristo por meio do batismo. Passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. Nossos corpos é sagrado de Deus, porque habita em nós. É importante ter conhecimento da nossa fé, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, a riqueza dos sacramentos, como o bautizo, o crisma, a primeira comunhão, o sacramento do matrimônio, a confissão com o sacerdote. Sem confissão não há salvação. Desde o Antigo Testamento, sacerdotes do Antigo Testamento era oferecido no altar
os animais como sacrifício para perdão dos pecados dos pecadores. Todo pecador levava um animal para ser sacrificado. No Novo Testamento, Deus enviou seu Filho único como cordeiro manso levado ao matadeiro para salvar-nos. Jesus pagou um preço muito alto por a sua igreja. Por isso, a igreja de Cristo, a igreja somos todos nós, bautizados. Por isso é importante que tenhamos conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja. Aprendamos a ser católicos de verdade, defensores da nossa Santa Igreja, da nossa fé. E prepara-se se formar como conhecedor da sua fé, da Sagrada Escritura, do Catecismo, para assim dar catequese aos seus próprios filhos, para estes tempos difíceis, que lhe vão ensinar coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa. Por isso é muito importante, irmãos e irmãs, este é um chamado que faço desde aqui urgentemente, para estes tempos difíceis, para este fim dos tempos. Como está escrito, não é fim do mundo, fim dos tempos, onde haverá uma guerra espiritual, bispos contra bispos, cardeais contra cardeais, sacerdotes contra sacerdotes. Os bons serão perseguidos por os maus, por aqueles que seguem essas ideologias contrárias à fé católica, que contradizem as Sagradas Escrituras, o pecado, de onde Jesus fala, de Satanás, do inferno. Muitos negam o inferno e negam Satanás, consagrados. Então, são esses que estão apostatando da sua fé, levando a contrária ao que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras, no livro da vida, que é a palavra de Deus. Por isso é muito importante que tenhamos conhecimento. Por isso é um chamado que faça a oração do Santo Rosário com Maria, Nossa Mãe Santíssima, para estes tempos difíceis que nos vêm. Quem melhor que a Mãe de Jesus que nos pode ajudar por meio da oração para levar-nos a Deus? Temos que preparar-nos para estes tempos difíceis. A oração é muito importante. A Santa Missa, muito mais importante, porque na Santa Missa é o tesouro mais grande que temos no altar, que é a Eucaristia, que Jesus realmente é presente, não simbólico, não é um recordatório que se hace, é real. A presença de Jesus na Eucaristia é real. Por isso, é o Cordeiro de Deus que quita todo o pecado do mundo. Por isso devemos fazer um exame de consciência, confessar-nos ao sacerdote no confessionário, para poder receber a Cristo. Não podemos receber a Eucaristia se estamos em pecado ou não estamos confessados. Há que estar límpios para poder receber a Cristo. Todo aquele que recebe a Jesus indignamente recebe a sua própria condenação. Está escrito, não são palavras minhas. Por isso, irmãos e irmãs, vou ler aqui um capítulo das Sagradas Escrituras para indicar-lhes que já é parte destes tempos que estamos entrando. É Apocalipse, São João, capítulo 13, do versículo 1
ao versículo 19. Segundo sinal, a bestia marítima. Isto, a bestia marítima, é potências, submarinos. Que nos quer dizer aqui? Depois vi uma bestia que subia do mar. Tinha 10 chifres. Chifres são poderes. E 7 cabeças. Sobre os chifres tinha 7 coroas. E sobre as cabeças tinha nomes blasfémios. Vi que a bestia era semelhante a um leopardo. As patas eram semelhantes aos do urso. Isto é como um país, pode ser até Rússia, que tem o símbolo do urso polar. Isto são potências mundiais, com armamentos. Isto é o que significa, é o que eu penso que significa essas coisas, que é potências, que é submarinos, guerras. Semelhante a um leopardo, suas patas eram semelhantes às do urso, e a sua boca era como a de um leão. O dragão deu-lhes sua própria força. O dragão é a China, que utiliza o símbolo do dragão. São potência, Rússia, China. Deu-lhes a sua própria força, armamentos, apoios, e o seu trono, o grande poder. Uma das suas cabeças parecia ferida de morte, mas a ferida mortal tinha sido curada, e, maravilhados, todos os habitantes da terra foram atrás da bestia e adoraram o dragão. Porque tinha dado o seu poder à bestia, e adoraram também a bestia, aclamando: quem semelhante à bestia, e quem poderá lutar contra ela? E foi-lhes dada uma boca para proferir palavras eloquentes e blasfémias. Deram-lhe também o poder de agir durante 42 meses. Então abriu a boca para proferir blasfémias contra Deus, contra o seu nome, contra a sua morada e contra os que têm a morada no céu. Foi-lhes dado ainda o poder de fazer guerras contra os santos. Isso já estamos a ver, e isto aumentará muito mais, contra a Santa Igreja, a perseguição contra os santos, como já estamos a ver, contra os santos, que blasfémias contra Deus no mundo. No santuário, no altar, em muitas igrejas estamos a ver profanações, blasfémias contra Deus. Estamos a ver isto. Nunca se tinha visto isto antes, nunca. Foi-lhes dado ainda o poder de fazer guerra contra os santos e de os vencer, assim como o poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações.
e adoraram-na todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos desde o princípio do mundo no livro da vida. O livro da vida do Cordeiro é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que está destinado ao cativeiro irá para o cativeiro. Se alguém matar pela espada morrerá. Aqui está a constância e a fé dos santos. Terceira sinal, a bestia terrestre. Vi ainda outra bestia que subia da terra, tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Tinha todo o poder da primeira bestia e exercia na sua presença, obrigava todo o mundo e os seus habitantes a adorar a primeira bestia. Aqui tinha sido curada a ferida mortal e realizava maravilhosos prodígios, até mesmo de o fazer descer fogo do céu e à vista dos homens, com o poder que tinha de realizar prodígio na presença da bestia, enganava os habitantes da terra, incitando-os a fabricar uma estátua da bestia que fora ferida pela espada. Esta estátua não são imagens que temos nós os católicos da Virgem Maria, dos Santos, de Jesus. Este é uma estátua mesmo que é fabricada e que eles que adorarão a essa estátua como um Deus, se esquecendo do Deus vivo, verdadeiro. É muito diferente, por isso eu explico isto, para não confundir. Mas tinha sobrevivido, até lhe foi dado o poder de dar vida à estátua. Isto já é Apocalipse, o que está escrito, que vendrá. Não sabemos quando, não sei se eu chego a ver ou meus filhos chegam a ver, mas por aí vai, pouco a pouco. A ponto dela falar e dar morte a quantos não adorassem a estátua da bestia, e a todas, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, marcou-os com um sinal na mão direita ou na frente, e assim quem não tiver o sinal, o nome da bestia ou o número do seu nome, não pode comprar e vender. E esses tempos se chegará. Hoje estamos a ver, onde estamos vendo algumas partes que já estão usando o chip na mão para poder utilizar, mover as suas contas bancárias. E chegará um tempo que esta nova ordem mundial com a ONU e com o governo mundial vai eliminar o papel moeda e pôr uma moeda digital. Tudo será digital e todos serão obrigados a usar esse chip, ou pode ser um chip ou é uma marca, para poder mover as suas contas bancárias. Senão será tudo controlado e não vão poder levantar dinheiro ou depositar sem ter esse chip. Penso que deve ser um chip. É uma marca na mão, na frente. Por isso, por aí vai toda esta tecnologia que estamos a ver hoje, tão avançada, que já hoje em dia controla muito e seguirá controlando muito mais. Isto vai por esse caminho. Pouco a pouco nos vão dominando, pintando tudo bonito, que tudo é tecnologia, facilidades para poder mover as suas contas e tudo isso, e vamos caindo
nesse grande erro e depois seremos escravizados, prisioneiros desse sistema que estamos a ver. Para o governo mundial. O governo mundial controlará, terá poder financeiro, social, e social e mundial de governará os países, é um governo mundial. Por isso, é importante que todos nós tenhamos conhecimento de todas estas coisas que estamos a ver, isto vá por aí. É importante que nós nos preparemos e pidamos a Deus que tenha misericórdia de todos nós. Estamos a ver de onde vamos por esse caminho, estamos a ver, este é perigoso, é muito grave, esta guerra que estamos a ver entre Israel e Palestina. Já os terroristas ameaçam com atentados nos países da União Europeia e outros países que apoiam nos Estados Unidos. Isto é muito grave. Mas a Rússia com a Ucrânia, aliando-se com a Coreia do Norte e na China, isto é grave. Por isso, a nós nos queda só pedir a Deus por oração e também se preparar para estes tempos difíceis. Vou terminar de ler, não acabei ainda. Aqui é preciso sabedoria, o que é inteligente decifra o número da bestia, que é um número de homem. O seu número é 666. Terá que ter esse número nesse chip. Penso que será um chip, porque na tecnologia que vivemos hoje é tão avançada, nos podem aplicar por aí e nós sentir conhecimento e nem estar preparados vamos caindo nessa tentação e porque tudo lo pinta muito bonito, são facilidades para mover a sua conta, movimentar a sua conta e como usamos o cartão multibanco, o cartão de crédito, e pouco a pouco vão avançando mais e mais e nos vão levando a esse sistema. Então, nos controlarão, porque a moeda digital temos que ter essa marca, esse chip, para poder movimentar o dinheiro, porque é digital, não é papel moeda. É por aí que vamos. Por isso que é importante, é um chamado urgentemente que eu faço a todo católico, no católico também, para que se converta e se prepare para este tempo difícil. E se nós nos preparamos e estamos em oração, pedimos a Deus e pedimos forças a Deus, podemos resistir melhor a estes tempos difíceis que nos estamos aproximando. É tudo por hoje, irmão e irmã. Só lhe pido que todo aquele que se queira subscrever no meu canal, dá-lhe um like e partilhá-lo, porque é muito importante para que outros irmãos, para que o YouTube possa recomendar a mais pessoas, irmãos e irmãos, para que possam também ajudá-los a compreender melhor estes tempos que nos estamos aproximando e também convertir-nos verdadeiramente como católicos, conhecedores da sua fé. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos.